Oi, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do FIPcast, o podcast idealizado para discutir assuntos ligados a desenvolvimento socioambiental, planejamento urbano, futuro das cidades, ESG e todos os assuntos ligados a essa pauta. Essa é uma iniciativa da Fundação Israel Pinheiro e criada pelas advogadas Luísa Milagres, Maiara Vieira e por mim, Leonardo Gandara. Assine o nosso canal do YouTube, o nosso podcast nas plataformas do Spotify e Apple Podcast. Dê uma força para essa iniciativa. Olá, pessoal! A Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma instituição sem fins lucrativos que está no mercado há mais de 27 anos, desenvolvendo e implementando projetos de desenvolvimento urbano, melhoria da qualidade de vida, planejamento urbano, sendo regulação fundiária, plano diretor, educação socioambiental. E a nossa intenção com o FIPcast é democratizar e levar conhecimento a todos vocês. Acompanhe o FIPcast, acompanhe a Fundação Israel Pinheiro em nossas redes sociais. Temos mais de 100 projetos executados em todo o território nacional, com parceiros públicos e privados, projetos que estão à disposição de vocês, caso vocês queiram conhecer o nosso acervo. E acesse o nosso Instagram, @Fundação Israel Pinheiro, e participe do nosso projeto, mande dúvidas e sugestões. Agora eu vou passar aqui para minha colega Luísa, que ela vai trazer quem é o nosso convidado de hoje e qual é o tema que iremos tratar, que está sensacional. Olá, pessoal, tudo bem? Para o episódio de hoje, o nosso tema vai ser ESG na prática, os casos dos projetos de capital. E para nos acompanhar nesse bate-papo, está aqui com a gente nosso convidado, Marcelo Figueiredo. O Marcelo ele é executivo de projetos, né, com vasta experiência aí nessa questão de projetos de capital, tanto no Brasil quanto no exterior, né? Já trabalhou em projetos na África, no Oriente Médio, na Ásia. O Marcelo ele é graduado em engenharia, né? É mestre em administração estratégica pela FUMEC, tem um MBA em gestão de negócios pelo IBMEC, e vários cursos de extensão aí no MIT e no IMD, na Suíça. Ele foi gerente de engenharia de projetos em empresas de construção, diretor de portfólio de projetos na Vale Internacional, CTO na ArcelorMittal, Mining do Canadá. E teve também atuação em 6 continentes, implementou grandes projetos no Brasil, no Omã, na Malásia, na Indonésia, na Austrália, Moçambique, no Malawi e no Canadá. Atualmente exerce a função de consultor na área de desenvolvimento de negócios, projetos de capital, governança e M&A. E é presidente do Conselho de Administração da Progesys Actio. E Marcelo, a gente gostaria de te agradecer muito sua participação aqui, sua disponibilidade. E vamos então para a primeira pergunta. Bom, como a gente já falou, você é um profissional que teve uma atuação muito vasta, muito dinâmica, né? E antes da gente entrar propriamente na questão do ESG, a gente gostaria que você contasse para a gente um pouquinho como foi sua carreira, os desafios, as questões que você já teve aí, por favor. Bom dia, Luísa. Bom dia a você, Maiara, Gandara. Muito obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, é um privilégio para mim poder participar, né, junto com vocês aqui desse podcast, né? Eu estava comentando, né? Sou um admirador do trabalho da Fundação Israel Pinheiro e para mim é um presente, né, estarmos juntos aqui. Sobre minha carreira, né? Eu fui um cara... A minha geração é aquela geração em que as pessoas começavam a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar muito jovem, né? E na minha geração também era comum você ter a formação técnica antes da formação superior. Então, eu era técnico, então comecei a trabalhar com a carteira assinada, né, aos 16 anos de idade. Então, eu trabalhei muitos anos como técnico e também estudando engenharia. Né? Logo que me formei em engenharia, eu passei, então, a trabalhar em empresas, especificamente em 2 empresas de construção, sempre no ramo de grandes projetos, de megaprojetos e projetos industriais, na Mendes Júnior e na M. Roscoe, né? No final dos anos 90, eu, então, me engajei na mineração para praticamente nunca mais sair, porque eu fui, então, para a Vale,
inicialmente em Itabira, como gerente de engenharia e de obras. Passei muitos anos entre Itabira, o sistema sul da Vale, Minas Gerais e tudo. E depois eu tive o privilégio de participar de um grupo no início dos anos 2000, quando implementou-se um modelo de governança e gestão de projetos absolutamente inovador na época, dentro do ambiente da Vale e dos investimentos do Brasil. E lá naquele momento começou um ciclo virtuoso de investimentos, foram 130 e tantos bilhões de dólares em investimentos ao longo de muitos anos. Então a gente trabalhou com um pequeno grupo no embrião e no desenvolvimento de muitos dos métodos, das teorias, das metodologias, né, em que a gente começou a evoluir na gestão de projetos. Depois disso, também tive o privilégio de participar, de liderar o primeiro PMO, né, de projetos, né, do mercado de projetos industriais no Brasil, e depois, entre 2008 e 2009, foi a minha saída do Brasil. Eu passei mais de 10 anos fora do Brasil, trabalhando, como você mencionou bem aí, em várias culturas, em vários megaprojetos, em países completamente diferentes, né? No Oriente Médio, na Ásia, na Austrália, na América do Norte, na África, né? E aqui, naturalmente, no Brasil, né? Então, foi uma experiência muito rica, uma experiência extraordinária, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista cultural, né, pessoal, né? E foi muito relevante para muitas das atividades que hoje, tanto no campo profissional quanto no campo do voluntariado, no campo de outras atividades paralelas que eu exerço, foi muito importante ter essa percepção da diversidade de valores, da diversidade de perspectivas, de visões, né? E, enfim, foi até então, até agora, acho que ainda tem muito pela frente, mas foi até agora uma carreira muito rica, muito, muito, muito gratificante. Marcelo, e com relação aí todos esses projetos que você já atuou no Brasil, no exterior, creio que as experiências devem ter sido muito diferentes entre si, né? Quais são os maiores desafios que você pode listar que você já enfrentou aí? Bom, essa pergunta obviamente é o tipo da pergunta que ela requer uma resposta individualizada. Acho que não existe uma fórmula acadêmica para dizer quais são os desafios dentro de um megaprojeto. Né? Mas eu acho que, ao longo das vivências, das experiências, a gente pode capturar alguma dessas mensagens. Eu diria, eu estava pensando nisso, né? E eu listaria seis lições, eu diria, para você, e desafios. São lições e desafios que a gente tem dentro desse ambiente de projetos de capital. O primeiro deles é muito importante e é talvez um dos maiores desafios para um gestor de projetos, promover o alinhamento entre as expectativas dos mais diversos stakeholders de um projeto. Cada projeto tem uma série de interessados nas mais diversas posições. Cada um deles espera algo completamente diferente do resultado daquele projeto, né? Olha, qualquer projeto, vocês lidam muito com o projeto, pegam para um dos seus projetos e olhem o que o governo espera dele, o que a população espera dele, o que provavelmente os curadores da fundação esperam dele, o que provavelmente os políticos esperam, e assim vai. Cada uma dessas camadas da sociedade tem expectativas diferentes. Lidar com todos eles, alinhando expectativas, trazendo essas expectativas à tona e gerenciando todas elas dentro de um ambiente de harmonização para que o projeto tenha sucesso, é um mega desafio. Então, esse é o primeiro. O segundo que eu listo eu acho que tem muito a ver com
com as experiências, né? Então, a gente fala muito em lições aprendidas na vida, né? Então, cada projeto ensina, seja aquele que você participou, seja aquele em que você leu ou que você estudou na sua atividade acadêmica, profissional. E não só sucesso, né, Marcelo? Os sucessos e principalmente os fracassos, né? Então, assim, eu acho que um grande desafio para nós é aprender genuinamente com as lições aprendidas. As lições chamadas aprendidas nem sempre são aprendidas. Então, aprender genuinamente é uma grande... Porque isso é um exercício, acima de tudo, de humildade, um exercício, acima de tudo, de atenção voltada, né, para determinadas questões, valores e tudo. Então, é um desafio. Outra coisa que eu listo como um grande desafio é e isso tem a ver com a natureza humana. Nós, humanos, nos julgamos autossuficientes, nos julgamos bons no que fazemos e temos uma autoconfiança, às vezes, um pouco acima daquilo que diz a realidade. Então, nós temos a tendência de fazermos, por exemplo, planejamentos nos nossos projetos com um viés otimista. Então, isso é um grande desafio, é a gente buscar a gestão dos riscos de uma forma correta. Então, esse terceiro e esse quarto tópicos, eles caminham juntos, ou seja, é você fazer uma correta gestão dos riscos, fazer uma avaliação desses riscos e fazer a gestão deles e ao planejar o seu projeto, qualquer que seja o projeto, né, fazer um correto balanço entre as oportunidades e os riscos e, ao mesmo tempo, né, ser um pouco menos autoconfiante do ponto de vista do otimismo e ser mais autoconfiante do ponto de vista da gestão do risco, né? E reconhecendo os riscos. Reconhecer risco não é fácil para ninguém. Reconhecer risco é algo que pode ser confundido com fragilidade. E nem sempre é. O risco, muitas vezes, é inerente. Eu sempre digo que o risco você não elimina, você mitiga apenas. Ele existe, ele é inerente a qualquer situação que você vive na vida. Aí depois disso vem aquela questão da comunicação, que é tão clássica, a gente tanto ouve falar, mas que é a mais pura realidade. Você tem dois vieses de comunicação, a comunicação interna e a comunicação externa. A comunicação interna, ela é tão ou mais desafiadora do que a externa. Geralmente existe muita preparação para se fazer uma comunicação no campo da mídia, do marketing, enfim. Mas muitas vezes, né, a comunicação, e isso tem a ver com os alinhamentos de expectativas, é uma comunicação que é muito truncada. Ela passa por desafios como hierarquia, ela passa por desafios como cultura, ela passa por desafios como questões éticas, ela passa pelos desafios da vanity, vaidade, da vaidade, né? Enfim, então são desafios que tendem a trazer um problema para o processo de comunicação. Então, a comunicação, né, a gestão dessa comunicação é um dos maiores desafios nos projetos de uma forma geral. E, por fim, né, eu acho que tem a questão das mudanças, sabe? Então, não vai longe. Você pega ao fazer um projeto da sala da sua casa. Né? Você, sua esposa, seu marido, seus filhos decidem fazer uma reforma lá na sua casa, né? Na medida que aquilo vai acontecendo, as mudanças vão acontecendo, né? É muito comum projetos sofrerem mudanças. Isso afeta muito o desempenho dos projetos. Então, ele começa a ficar mais caro, ele começa a atrasar, ele começa uma série de coisas. Mas o grande problema é que, na maior parte das vezes, a gente olha para a gestão das mudanças na perspectiva técnica, só na perspectiva técnica. Ou seja, olha, uma mudança de engenharia tem que ter todo um processo técnico e de registro da mudança e tal. Muitas vezes você esquece da dimensão humana da mudança.
O que representa aquela mudança para o morador da cidade que você está? O que representa aquela mudança para o eventual atingido por algumas das consequências daquele projeto? O que representa aquela mudança para a sociedade em que você está? O que representa aquela mudança, enfim, né, para o entorno? E muitas vezes a gestão de mudanças ela não é engedrada, ela não é veiculada e muito menos gerenciada efetivamente dentro dessa perspectiva. Então, são desafios que tendem a destruir valor em projetos e que, portanto, como gestores de projetos, as pessoas precisam estar sempre muito atentas, muito diligentes e terem muita disciplina, em especial, muita atenção e muita disciplina e muita empatia. Muita empatia. É muito importante isso aí. Bom, enfim, acho que é por aí. São esses 6 tópicos aí que eu mencionei para vocês. Marcelo, é muito interessante. Vou pegar um gancho do que você falou. Você usou a expressão, né, o último item da gestão da mudança. Isso. E você tem uma coisa que a gente já se conhece há algum tempo, né? Se tem uma coisa que você teve na vida, foi mudança, não é mesmo? E aí, a gente sabe, o Brasil é um país que, infelizmente, não tem certo e errado, mas ele, historicamente, sempre foi muito fechado para o mundo, né? Ele sempre foi pouco cosmopolita, vamos dizer assim, Exatamente. Né? Economicamente, culturalmente, enfim. E você teve a oportunidade, na verdade, do contrário, né? De se expor a uma série de culturas, né? Assim, a gente, por exemplo, que tem uma cultura tradicional, judaico-cristã, se morou em lugares que eram de absoluta maioria, por exemplo, muçulmana, por exemplo, né? Então, assim, qual que é o impacto da cultura local na realidade dos grandes projetos de capital? Porque isso é legal da gente também pensar, né? Assim, lugar que a língua é absolutamente diferente, a comida é diferente, a vida as tradições são diferentes, né? Como é que se impacta? Olha só, que pergunta boa, né? Que pergunta boa. E como ela seria boa, melhor ainda para todos nós, se nós estivéssemos mesmo, né, dentro de uma sociedade que estivesse debatendo isso de uma maneira justa, né? Sem olhar para a polaridade das diferenças, e sim pela sinergia das diferenças. O impacto da cultura local nos projetos, ela é algo que, tradicionalmente, como eu disse para vocês numa conversa informal, né, a gente vive num mundo em que os projetos orbitam em torno de questões técnicas. E isso, cada vez mais a gente vem descobrindo, né, através de grupos de estudos, através da experiência própria, através dos resultados que a gente obtém nos megaprojetos, de que não é uma verdade absoluta. É claro que as disciplinas técnicas de projetos, elas são importantes, elas são essenciais, mas outras dimensões estão no centro dos projetos. E a dimensão cultural é uma das principais. E por que eu vou dizer, por que eu estou dizendo isso? Um projeto, um megaprojeto, em qualquer lugar que ele chegue, ele é um novo entrante. Aquela cultura está instalada há séculos, né, naquele lugar, dentro de um certo modus vivendi, dentro de uma certa visão de mundo, uma perspectiva de mundo. E um projeto chega para mudar tudo isso. Se não existe um cuidado muito grande em relação a essa interação do projeto com o ambiente, com a cultura que existe naquele ambiente, as chances desse projeto não ser sustentável, e aí o sustentável no conceito, inclusive, da perenidade dele, são pequenas. São pequenas. Eu vou dar um exemplo aqui, muito interessante. Eu participei de um projeto no Oriente Médio, né, onde havia uma comunidade de pescadores que vivia há 9 ou 10 séculos ali, praticamente intocado aquilo tudo e tal. E um mega projeto chegou naquilo para mudar a vida daquelas pessoas. Quer dizer, com a primeira você é impelido num primeiro momento a falar assim, poxa, nós vamos trazer a transformação para essas vidas, né? O que não deixa de ser verdade. Porém, essa transformação ela é requerida por aquela comunidade. Eles querem aquela transformação. Não, tudo que eles querem é continuar a vida do jeito que... De que maneira que você, então, vai
interagir com aquele ambiente, mostrando assim, ok, a gente respeita, existe uma forte empatia em relação a isso, nós vamos trabalhar com o maior dos nossos esforços para preservar a sua cultura, seu modus vivendi. Entretanto, a gente está introduzindo um novo elemento que será essencial para as gerações futuras, dentro de um mundo que tem uma dinâmica diferente e tal. Enfim, então essa questão da interação, quer dizer, chegar como novo entrante, começar a medir, né, quais serão esses impactos. É uma sequência que é muito importante que seja feita com muita seriedade e com muita disciplina. Então, chegar a reconhecer, medir esses impactos, buscar empatia entre esses dois ambientes, fazer uma customização do seu projeto para aquele ambiente, né? E aí eu acho que o ESG é a solução, quer dizer, olhar para os projetos dentro de uma visão ambiental, de sustentabilidade em todos os sentidos que isso representa, e com governança, o que significa dizer com organização, com transparência, com práticas confiáveis, para você criar essa climatização da confiança, né? E aí, bom, aí sim, aí eu acho que é possível fazer com que um projeto chegue a um ambiente novo, a uma cultura nova e venha somar, e não fazer uma transformação negativa. Então, é sempre um grande desafio. O que a gente tem visto, em uma boa parte dos casos, é uma certa arrogância de quem chega, né? Ou seja, você tem uma cultura instalada, né? E alguém entende que o poder econômico por si só é suficiente para fazer com que isso seja transformado num viés positivo. Isso não é verdade, porque definitivamente a percepção de benefícios que cada um tem sobre alguma iniciativa é completamente diferente. Completamente diferente. E a ideia de que os grandes empreendimentos, né, por trazer renda, trazer, né, circulação de dinheiro, por si só eles são mais importantes do que a tradicionalidade, a cultura das sociedades ao entorno ali do empreendimento, né? Exatamente. Como você estava falando no início, antes da gente começar, né? Tem essa questão de que o técnico sempre prevalece, né? Tem mais importância, tem um domínio maior e acaba se botando em segundo plano as questões sociais, né? De comunicação ali com aquelas comunidades, o que acaba gerando uma animosidade muito grande, né? Porque vira o nós contra eles, né? Exatamente. Nas questões ambientais, Luísa, você imagina, né? Vai haver uma mudança. Invariavelmente, né? Há uma mudança. Não, nem vou dizer sobre poluição de ar, não é. Haverá uma mudança. O fato de existir um novo ambiente ali naquele entorno muda o ambiente naturalmente. Você mudou as interações, muda as interações, você muda todas as movimentações, você muda tudo aquilo ali. Aquilo tudo é uma transformação que, para algumas pessoas, pode não ser percebida como benefício. Pode ser percebida como uma grande intrusão. E, eventualmente, você pode estar sujeito a outras reações que não a esperança. Né? Então, assim, fazer uma boa leitura disso previamente é algo essencial, e é que eu digo, esse novo ferramental de projetos dentro da perspectiva do ESG é algo que os gestores não podem abandonar, na minha opinião, porque isso vai legitimar os projetos cada vez mais. Não adianta ter um grande projeto de engenharia, uma equipe de implantação de projetos ultra competente, se você não tem a licença social para operar naquele ambiente. E que ela seja realmente efetiva, né? Que ela não seja só no papel. Né? Ela só se torna perene se ela for efetiva, eficaz e legítima. Né? Não há como haver perenidade. E como é que você leva um investimento de vários milhões de dólares para não pensar em perenidade? Você tem que pensar em perenidade. Né? Então, essa é uma questão central, chave.
Eu anotei aqui, e eu acho que tem a ver com o primeiro ponto que você falou lá das lições, né? Que é o alinhamento de expectativas. Acho que tem até a ver com o que a Luísa comentou, né? E como é que você conecta esse alinhamento de expectativas, Marcelo, a questão do conflito? Você usou uma expressão que eu achei muito legal, anotei aqui, arrogância corporativa, né? Como é que você vê esses conflitos entre a cultura local e a cultura corporativa? Porque existe uma cultura corporativa, mas existe uma cultura local. Exato. Como é que você vê isso? Cara, olha só, Léo, que pergunta interessante. Eu tô muito feliz de responder essa pergunta, porque não é uma pergunta que você vê em almanaque e não é uma resposta que você vê em almanaque. É algo que você, ao viver e realmente pensar com empatia, com profundidade nisso, te dá um pouco de visibilidade sobre o que significa esses conflitos e como lidar com eles. Primeira coisa que eu cheguei à conclusão é o seguinte: esses conflitos culturais, eles se dão por duas razões. Qual que é o pano de fundo desses conflitos, desses debates, dessas discussões que colocam em polos opostos duas culturas dentro de um mesmo ambiente, a cultura empresarial e a cultura local? A primeira é uma natural atribuição de estereótipo ao outro lado. Então, assim, você já devem, em algum momento, vocês já experimentaram uma coisa do tipo assim: pô, eu vou sentar com 2 brasileiros agora para uma reunião, né? Eu vou para a reunião. Olha, brasileiro atrasa a reunião. Quer dizer, você já vai para a reunião... Já tem um rótulo ali. Você já botou esse rótulo. Você já construiu um estereótipo. O brasileiro atrasa. Aquela população só quer dinheiro. Aquela empresa só quer roubar o nosso recurso. Você vai para esses fóruns antecipadamente com estereótipos desenhados. Isso já constrói já desconstrói, né? Já é uma distância que é criada naturalmente sem você sequer interagir. Então, como fazer? Então, isso aí é uma... É como você disse, estando em lugares tão diferentes, tão inóspitos, com tantas diferenças culturais, com tanta coisa... Não, primeira coisa que a gente percebe que é importante é se antecipar tudo isso, né? Vamos fazer um bom diagnóstico cultural para você derrubar os estereótipos, sabe? O brasileiro atrasa, né? Pô, deixa eu estudar como é a questão do brasileiro com o tempo primeiro, né? Aquela população só quer dinheiro? Peraí, deixa eu estudar. Qual o pano de fundo dessa população só quer dinheiro? Por quê que As existe pessoas pensam isso, esse estereótipo está lá, né? Quem é que construiu isso, né? E aí você já vai previamente com essas barreiras derrubadas. Não existe. O brasileiro não é um povo atrasado, pô, no tempo. Você tem alguns brasileiros que se atrasam. Alguns brasileiros são... Nós 3 aqui, nós 4 que estamos aqui, chegamos rigorosamente no horário que nós marcamos, não foi? Então, por que o brasileiro é atrasado? E assim vai. Então, essa questão do estereótipo, eu acho que é o primeiro ponto. E aí a sua pergunta foi, né, como gerenciar conflito. Eu acho que primeiro é buscar desconstruir os estereótipos. Através de quê? Através de uma análise prévia. E o segundo é a mania que a gente tem de olhar para o outro sob a lente da nossa própria cultura. Né? Você mencionou, né, por exemplo, sobre muçulmano. Nós somos cristãos, judaicos, cristãos, né? E vamos implementar megaprojetos dentro de uma cultura muçulmana. Quer dizer, é muito comum você olhar para a vida do muçulmano sobre a lente da sua própria cultura. É completamente diferente. Eles não vivem da maneira que você vive, eles não pensam da maneira que você pensa e, portanto, eles não podem enxergar a vida pela sua perspectiva. E não tem certo e errado, né? Não existe. Então, aí, qual é a segunda solução? É o exercício da empatia. Também via estudo. Então, por exemplo, uma coisa que eu me lembro muito que
estava nesses projetos todos, não somente eu e minha família, fazíamos o que a gente chamava de estudo cultural ou adaptação cultural, como todos precisavam fazer também, todos nós precisávamos fazer. Por quê? Porque nós precisamos, né, eliminar essa distância e, eventualmente, fazer o exercício da empatia através da lente multifocal, multiprismática, né? Quer dizer, eu preciso olhar a vida, eu tenho a minha vida pessoal pela minha ótica, pela ótica da minha religião, pela ótica da minha sociedade, pela ótica da minha, né, da minha cultura, mas eu estou também interagindo com outro que vê o mundo de outra forma. Então, é muito, muito, muito importante que eu consiga fazer essa conexão corretamente. Uma vez essas duas situações mitigadas, os chamados conflitos culturais, eles acabam, por incrível que pareça, eles não somente eles são eliminados, como se cria uma imensidão, né, de oportunidades exatamente pela troca. A troca, quando ela é respeitosa, ela é muito excitante. A troca respeitosa ela é muito excitante, pô. Imagina, né? A troca conflituosa, sim, ela é desgastante, mas a troca respeitosa não é. Então, assim, eu acho que esses dois elementos são essenciais e eu diria que são os centrais para que a gente possa lidar com conflitos culturais. Bom, Marcelo, entrando aqui mais propriamente na questão do ESG, a gente gostaria de saber qual que é a sua opinião acerca do cenário ESG para os grandes projetos de capital no Brasil e no mundo. E nisso, eu trago um gancho aqui, porque quando a pauta ESG começou a surgir, né, muitos estudiosos falaram, não, isso é uma moda, isso vai passar. E a gente vê que cada vez mais isso vem se consolidando, né, de uma forma muito concreta, com grandes players, né, e o mercado financeiro comprando, né, assim, incorporando essa questão do ESG, né? Então, assim, quais as perspectivas que você acha que o ESG tem aí para frente nos projetos de capital? Bom, tentando sequenciar aí da maneira que você perguntou, né? Você me perguntou primeiro sobre o cenário, né, do ESG em projeto de capital. Eu acho que ainda é incipiente. Né? É aquela história, né? ESG não é novo. Né? Quer dizer, o ESG não é novo. Né? As preocupações do mundo empresarial com o meio ambiente remontam de 5 décadas, aí já 4, 5 décadas. As preocupações do mundo empresarial com aspectos sociais e de sustentabilidade em alguma também não são absolutamente novos. Né? O que está acontecendo de novo é isso tudo está ambientado num ambiente de boa governança. É tentar se fazer isso dentro de um ambiente de boa governança, com muita transparência, com muita gestão, com muita confiança mútua, etc. Bom, sobre esse cenário, sobre as perspectivas, o que a gente pode dizer? Eu não quero aqui ter nenhum compromisso com exatidão de números, mas eu vou passar algumas coisas, né, que são mais ou menos públicas aí e que dão uma sinalização do como isso está evoluindo. Né? Se você olhar para 2015, então 5, 6, 7 anos atrás, não se fazia investimento, nenhum investidor dos fundos de private equity, de instituições bancárias, dos fundos de pensão, dos asset managers, não se fazia investimento olhando critérios de ESG ou indicadores de ESG como critério de decisão do investimento. Isso não existia. Hoje, esse dado é de 2020, final de 2020, cerca de 7% de tudo que se investe hoje em grandes projetos usa indicadores de ESG como critério de tomada de decisão por investidor.
Você fala, pô, 7%. 7% é muita coisa. Se você pegar o PIB mundial, tudo que se investe em projetos de capital no mundo e bota 7% nessa conta, é algo que já é relevante. Então, é um processo evolutivo. E cada vez mais você vai vendo investidores que olham para isso. Por quê? O próprio Larry Fink, da Brookfield, é um cara que vive dizendo isso. As cartas hoje dele de anuais para os investidores são esperadas. São esperadas. Ele começou timidamente, né? Lá em 2017, com um parágrafozinho e tal. A carta de 2022 é 100% ESG. 100% ESG. E a clareza com que isso é colocado, né, tangibiliza para o investidor. Por exemplo, qual é o benefício de você botar o seu dinheiro em um projeto que tem o ESG como pano de fundo ou como capa de frente, não pano de fundo, mas como capa de frente, usa indicadores como por critério de tomada de decisão? Primeiro, é projeto que tende à perenidade. Segundo, é um projeto resiliente ao risco. Terceiro, é um projeto que vai ter reputação e empatia com a sociedade. E quarto, tende a ser um projeto bem gerenciado também. Quer dizer, então, colocando-se tudo isso na mesa, né, é claro que você fala, né, muita gente já me questionou por isso. Falei assim, poxa, mas esse mesmo cara que está colocando 7%, 5%, 2%, 3%, que seja do seu investimento em projetos que usam a métrica e indicadores e políticas de ESG, esse cara está colocando lá X% do dinheiro dele nos projetos poluentes, nos projetos, digamos assim, não muito, digamos, politicamente corretos em outras perspectivas e tal. Sim, mas como eu digo, é uma jornada, é um processo. É uma transição, né? É uma transição. É um processo, vai acontecer, né? Isso é uma tendência, a gente está vendo agora, porque a gente está medindo também. Né? Os relatórios de sustentabilidade das empresas, você se lembra muito bem, Léo, você lidou muito com isso no passado. Talvez você também, Luísa. Os relatórios de sustentabilidade das empresas, há alguns anos atrás, eram meras peças de marketing. Porque não se media nada, só fazia, olha, fizemos isso, fizemos aquilo, demos isso, doamos aquilo, fizemos um projeto social aqui, fizemos outra coisa ali, tal. Hoje não. Hoje, os parâmetros indicadores que são vigentes no Brasil e no mercado financeiro brasileiro, na B3, são os mesmos que estão na Bolsa da Comunidade Europeia, que estão na NYSE, que estão na TSX, que estão na Nasdaq e por aí vai. Ou seja, você é comparável aqui a alguém que está na Europa, na China, no Reino Unido, nos Estados Unidos, no todo mundo. Então, é assim, foi assim que começou o mundo dos indicadores econômicos de projeto. Quem no mundo hoje não olha para um projeto pelas mesmas indicadores? A gente pode falar até em uníssono, é VPL, é TIR, é Payback, não é isso? Exatamente. Qualquer lugar que você vai é a mesma coisa. Daqui a alguns anos, padronização, nós vamos ter a mesma perspectiva nos indicadores de ESG. Então, essa é a mudança que está acontecendo. É esse o futuro que se espera do ESG em projetos de capital, e a gente vem experimentando uma evolução ao longo dos últimos anos. Né? Então, acho que eu vejo isso aí, eu vejo um futuro em que o ESG vai ser protagonista, certamente. Marcelo, você bem citou aí agora as questões, vamos dizer assim, de perspectiva ambiental e social. Como você disse, né, assim, elas já vêm sendo discutidas há algum tempo. Isso não é uma novidade, vamos dizer assim. Independentemente de qual seja a natureza do projeto, se é um projeto, sei lá, de uma fábrica de cerveja ou um projeto de uma mina. Isso sempre
você citou aí 5 décadas, né? Talvez a questão social um pouco menos, mas seguramente mais de 2 décadas, né? A questão social. Assim, parece que o que a gente percebe é que a perspectiva de governança corporativa é que tem um papel, digamos, um pouco tímido, que agora que está sendo trazido e, digamos, acoplando, né, as questões socioambientais, vamos dizer assim, né? Então, assim, na sua opinião, quais são os principais aspectos de governança corporativa que a gente deveria inserir nessas pautas? Porque senão fica muito abstrato. Pô, governança, o que é isso? Como é que eu traduzo isso, né? Na verdade, a pergunta seria essa. Bom, como eu sei que a gente, em todos os fóruns que a gente conversa, a gente está conversando com um público heterogêneo, eu vou começar essa resposta com uma brincadeira que não deixa de ser algo muito relevante. Sabe, você lembra daquela história dos políticos há muitos anos atrás, em que a pessoa, às vezes, olhava para aquele político e uma pessoa questionava ela, falava assim, poxa, mas você vai votar nesse político? Você sabe que ele não é honesto? E você vai votar nele assim mesmo? Assim, olha, ele rouba, mas faz, né? Você lembra disso, né? Tinha muito. Sim. Hoje em dia, o mundo mudou nessa perspectiva. Não basta ser, você também tem que parecer. Essa história de fazer mais roubando, não é. Você tem que fazer sem roubar. Não tem mais espaço para abandonar determinados valores morais e valores éticos dentro da sociedade que a gente vive. Esse mundo não existe mais. E o que é, então, que é a novidade, digamos assim, como eu falei até na outra pergunta, eu respondi na outra pergunta, que o ESG está trazendo? É a estruturação de valores caros à sociedade, que eu acho que hoje já, de fato, é algo, eu diria, né, muito disseminado, que são os valores em relação à gestão ambiental, os valores que a gente tem na sociedade em relação à gestão da sustentabilidade de uma forma geral, social e em outros aspectos. Ok, isso tudo é importante, é como eu mencionei sobre os relatórios de sustentabilidade, quer dizer, falar que faz, que você tem um projeto social que ajuda não sei quem, que faz isso, ok, mas a que custo isso está acontecendo, não é a qualquer preço mais. Você não pode fazer isso a qualquer preço. Você não pode fazer isso sem que isso traga benefícios tangíveis, né? E a governança, o que é a governança? A governança é a que dá transparência, em primeiro lugar, né? Visibilidade, né? E eu falo assim, e os indicadores, que é o rigor da gestão e da governança, dentro do ambiente de governança, eles são essenciais para dar correta visibilidade de qual é o benefício real. Então, por exemplo, uma coisa que a gente recomenda muito hoje. Quer dizer, quando você vai implementar um projeto numa determinada área, numa determinada região, meça previamente a existência daquele projeto todos os indicadores ambientais e sociais daquele lugar, daquela região. E comece passando a medir ele durante a execução do seu projeto e depois na implantação na vida, no ciclo produtivo daquele projeto. Quer dizer, você vai passar a ter, bom, eu vou poder mostrar que ou eu poluo mais ou eu poluo menos, ou eu tenho um IDH maior ou eu tenho um IDH menor, ou eu tenho uma renda per capita maior ou eu tenho uma renda per capita menor, ou eu tenho uma expectativa de vida maior ou menor, eu tenho, enfim, um mundo de indicadores que mostram o quanto eu pude trazer ou tirar benefícios reais dessas pessoas. Quem permite que isso aconteça? A governança. Por quê? Porque a governança é algo que ela transita dentro do mundo corporativo, dentro de métricas idênticas, de práticas regulamentadas, né? Vocês, melhor do que ninguém, sabem disso, e de um ambiente de transparência. Que acaba trazendo segurança também. Segurança jurídica, corporativa, segurança, atendimento de expectativas. Né?
a segurança não somente no campo jurídico, mas no campo econômico, no campo social, no campo moral. Né? A perenidade, no final das contas, é o resultado. A perenidade, a sustentabilidade, que é um conceito semelhante, né? Com benefícios, né? Com benefícios. Então, assim, a governança ela é o elemento chave que faltava para fazer a ponte entre todas essas variáveis. E ela traz um ambiente de confiança, de resiliência a crises. Principalmente os momentos de crises. Nós estamos vivendo crise após crise e crise se intercalando com crise. Né? Nós estamos aí vivendo a agenda do clima. É uma crise. Né? A nossa necessidade urgente, imediata de reequilibrar as nossas emissões versus a absorção de carbono é uma emergência. É uma urgência, é uma crise que a gente vive. Você soma isso à pandemia, você soma isso à guerra agora e por aí vai. Então, isso é um somatório de crises após crise após crise. Então, o investidor olha hoje para o mundo e fala, meu Deus, né? Onde é que eu vou conseguir fazer algo? Onde é que eu vou colocar algo que me assegure minimamente o resultado num ambiente tão volátil quanto esse? Né? E a governança é a resposta para isso. Né? Então, acho que o caminho é esse daí. Eu acho que a governança é a ponte entre todas essas estradas aí. Legal, Marcelo, você citou a questão aí da emergência climática, né? Assim, e combinando a questão da emergência climática com a questão de projetos, né? Que é o que a gente está falando também. Assim, você acha que a gente vai ter muito projeto de energia, considerando que a gente tem esse fantasma, não é nem um fantasma, né? É uma realidade. Né? A emergência climática. Realidade, emergência. E a gente tem discussões enormes, né, sobre o grande agente, o grande foco de emissões no mundo é energia, mercado de energia. Isso. Não é mesmo? Vai ter transporte, vai ter geração de energia mesmo. Como é que você acha que vai ser esse cenário de projetos de energia à luz dessa perspectiva da emergência climática no Brasil? Bom, eu vou te dar uma visão muito particular desse tema, tá? Eu até estava conversando num fórum, eu dei uma outra entrevista também, um pouco mais com esse viés do mercado. Agora aqui, eu acho que a gente precisa olhar isso numa perspectiva um pouco mais holística. Por que eu estou falando isso? É claro que sim, eu não tenho dúvidas de que nós teremos muitos projetos de energia. Né? Mas eu vejo a nossa equação da energia menos simplista do que costuma se ver por aí. Porque qual que é a solução, né, que a gente está vendo por aí? A gente vê muita gente debatendo, muita gente conversando. Olha, nós precisamos, então, né, dentro desse processo de emergência climática que a gente está vivendo, o que é que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que ou reduzir as emissões de carbono ou aumentar a absorção de carbono. Ou seja, equilíbrio de carbono. É aritmético. Né? Porém, tem uma perguntinha que eu não tenho visto muito. Como é que nós estamos usando a energia que a gente tem hoje? É um conceito chamado eficiência energética. Então, assim, eu acho, sim, que nós vamos ter muitos projetos, especialmente aqueles projetos em que tendem a substituir a matriz atual. Ou seja, nós vamos passar a ter muitos projetos introduzindo soluções de energia limpa e renovável, né, em substituição a outras matrizes menos limpas e menos renováveis. Então, esse é um dos tópicos. Mas eu investiria, e é um debate que eu estou procurando colocar, não para
muito mais, porque eu acho que algo é muito relevante. Aí eu vou trazer um pouquinho de dado para vocês, para a gente poder também ter essa sensibilidade. Ok, mas existe hoje um consumo de energia e o quanto nós somos eficientes em relação a isso. Por exemplo, no Brasil, cerca aí de 35% da energia consumida é consumida na indústria. Desses 35%, ou seja, desses 100% da indústria, cerca de 70% são consumidos unicamente em motores elétricos, ok? Quando você vai para dentro da indústria, você mergulha no perfil atual da indústria, aí você pergunta, quanto desses motores hoje são os chamados motores de alta eficiência e são acionados através de inversores de frequência? O percentual é ridiculamente baixo, quase nada. Se você passar a implementar somente essa medida vamos fazer essa continha com vocês aqui rapidamente, somente essa medida de passar a substituir os motores que você tem hoje por motores de alta eficiência e implantar os inversores de frequência para acionar os motores, potencialmente você pode reduzir o consumo de energia desses motores pela metade, 40%, 50%. Até isso. Depende, é caso a caso, né? Não dá para você generalizar, mas é algo relevante. Se você coloca esse número naqueles totais que eu falei antes, 70% sobre 35%, você tem uma redução potencial de consumo de energia no Brasil hoje, só olhando para esse aspecto, de 15%. Se você começar a extrapolar, eu não sou especialista em energia, né? E nem quero aqui fazer um tratado sobre consumo energético e tal. Mas a eficiência energética, com dados corretos ou dados estimados ou nem tão corretos assim, a eficiência energética é algo muito importante. Nós somos ineficientes no consumo da energia, nós somos ineficientes no consumo da água. Nós vivemos num mundo que não está, numa sociedade que não está cuidando disso com o que nós temos hoje. E nós estamos pensando em ampliar as nossas fronteiras. Sim, nós precisamos de fazer isso. Nós precisamos de energia limpa e energia renovável. Mas nós precisamos também de ter um consumo mais consciente, né? E eu acho que são dois vieses, são duas perspectivas a serem trabalhadas nesse campo energético, sabe, Gandara? Tanto do ponto de vista de novos projetos que venham a substituir a matriz atual, como de novos projetos que venham a aumentar a eficiência energética. Então, esse somatório de esforços, eu acho que tende, inclusive, a antecipar nossas metas de neutralização de carbono, por exemplo, né? Então, é uma estrada longa, mas legal, mas que acho que todos nós ficaremos assim muito estimulados a seguir. É uma longa jornada, mas uma jornada muito... eu diria que a compensação tá lá na frente, a recompensa é muito, muito boa, muito positiva, né? Sim. Marcelo, a gente já comentou ao longo da discussão aqui, né? Você teve uma experiência profissional, assim, dos lugares, aí a gente já falou de alguns lugares, mas, assim, uma característica interessante é que eles são pouco convencionais do ponto de vista, assim, não são lugares, digamos assim, que um brasileiro médio olharia no mapa, pô, quero visitar esse lugar, ou tem algum interesse por esse lugar, né? Aí a gente tem Moçambique, a Luísa citou também, no Malawi, a Malásia, Omã, não é mesmo? Uhum. E até o Brasil, né? Mas brincando com isso, né? Uhum. Como é que foi a vida nesses locais? Aí, assim, a sua vida, né? Como é que, assim, os moradores... Você citou o caso da vila de pescadores aí, mas, assim... Como é que a sua vida foi nesses locais? E como é que os moradores locais conviviam com as obras, assim? Com alguma coisa que você possa trazer para o podcast?
Bom, primeira coisa que me marca muito é... Eu me lembro de ter conversado com uma amiga há poucos dias, né? E ela me fez uma pergunta muito parecida com essa, só que em outro fórum, né? Eu disse, olha, se você for lá perguntar para minha esposa, por exemplo, e para minha filha, elas têm muita saudade, elas têm doces lembranças. A nossa vida fora do Brasil foi uma vida muito boa. E eu diria que nesses lugares em que aparentemente você tem maiores dificuldades, nós fomos até mais bem recebidos. E, né, em alguns lugares até em que a mulher, né, como em alguns países do mundo muçulmano, a mulher tem um papel bem diferente do que tem aqui no nosso mundo ocidental, por exemplo, né? Mas é algo a se conviver e respeitar, né? Eu diria para você o seguinte, nós fomos sempre muito bem recebidos. As fronteiras do mundo para a vida e os negócios não se resumem ao nosso mundinho ocidental de Europa e Estados Unidos. Eu falo isso o tempo todo. Gente, nós só olhamos aqui no Brasil para a Europa e para os Estados Unidos. A Europa e os Estados Unidos, com todo o respeito que nós temos pela Europa e pelos Estados Unidos, com toda a importância que a Europa e os Estados Unidos têm, né? Mas a Europa e os Estados Unidos somados, em termos populacionais, por exemplo, o mundo, é o quê? Estados Unidos é 300 milhões. 3%, 4%. A Europa, sei lá, mais uns 8%, 10%. Quer dizer, nós estamos falando de 15%, se muito, da população mundial. Está concentrada nesses lugares. E do PIB, eu nem vou falar, porque hoje o PIB dessas regiões deve estar já abaixo dos 50% do PIB mundial. Então, quer dizer, lá do outro lado do mundo, nós temos 65% da população e quase isso do PIB também, já. Né? Então, a gente precisa olhar para o mundo, né, do Oriente Médio, da Ásia, da África, com outros olhos. A África é o grande vetor de desenvolvimento do mundo. Os recursos naturais do futuro estão lá na África. Então, eu digo para vocês... A gente dá as costas também para a América Latina também, né? A própria América Latina, que é o canto... Né, a gente mesmo... É uma síndrome de vira-lata, né? Quer dizer, nós achamos que nós somos o corner do mundo. Nós não somos o corner do mundo, não. Nós somos países muito ricos culturalmente. Nós somos países muito ricos em recursos. Nós somos países de muito potencial. Então, a gente precisa de olhar para o mundo, na minha opinião, até pelas experiências que a gente teve em outros lugares, com outros olhos. Né? Nós fomos muito felizes. Eu, minha família, os nossos projetos foram todos muito bem-sucedidos. Projetos de brasileiros em lugares inóspitos do mundo, nós, brasileiros, liderando isso. Fomos extremamente bem-sucedidos. Alguns dos resultados obtidos nesses projetos são referências mundiais em relação a resultados, tanto do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista técnico, né? E de qualidade de produto e tantos outros parâmetros que se possa usar. Nós fizemos projetos extraordinários, nós brasileiros, fora do Brasil, em lugares em que fomos muito bem recebidos, muito respeitados e muito admirados. E, portanto, eu recomendo e estimulo muito a nós todos olharmos para o mundo de uma maneira um pouco mais leve. Nós temos a tradição, o brasileiro tem a tradição de ser mais fechado em si mesmo. Você mencionou isso, achei muito interessante, porque eu tenho exatamente essa visão. O brasileiro ele está ainda muito tímido em relação ao potencial que ele tem para o mundo. Tem muito mais, nós temos muito mais a entregar, nós temos muito mais a fazer, nós temos muito mais para poder contribuir. E eu acho que na medida em que a gente começar a sair mais e mais e mais e se encorajar a olhar para o mundo todo, nós vamos construir juntos, aí como povo, uma nação forte. Né? Nós não dependemos só de política de governo, nós não dependemos só disso, nós dependemos de todos nós, dependemos das empresas e dependemos da nossa cultura, bastante, para sermos uma potência, né, mundial.
E é o que eu acho. Fui feliz, fomos felizes, fomos bem recebidos e fomos muito bem sucedidos também nos nossos investimentos lá fora. Bom, Marcelo, mudando um pouquinho de assunto e falando um pouquinho sobre a questão de integridade, e puxando a questão dos escândalos de corrupção que a gente já teve aí nos últimos anos, muito ligados às questões de grandes empresas de construção, né? Isso gerou uma descredibilização, né, dessas empresas, dessas grandes empresas. E tinha-se essa expectativa de que isso aquecesse o mercado internacional para vir para o Brasil, aproveitar essa brecha, né, que se abriu aí no mercado brasileiro. Mas isso não aconteceu, né? Então, a gente gostaria de saber qual é a sua opinião do porquê isso não aconteceu, por que o Brasil não conseguiu atrair esses investimentos estrangeiros e o que a gente poderia fazer, né, para conseguir atrair esses players para cá. Sua pergunta é ótima, Luísa, porque é o seguinte, eu vivi isso, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu acho que vai ser mais testemunhal, tá? Essa resposta vai ser mais testemunhal, menos teórica. Quando eu voltei para o Brasil, né, e com canadenses querendo vir para o Brasil na época, eu vim com a seguinte informação: olha, nós já estamos tentando, a gente já participou de muitos fóruns e tudo, já há alguns anos e tudo, mas a forma como o Brasil tem sido vendido para nós nesses fóruns internacionais não nos encoraja muito. Falei, bom, o que você está dizendo? Deixa eu entender o que você está dizendo. E comecei a participar de alguns desses fóruns. E aí eu comecei a ver algumas coisas. Não tem crítica aqui. Quero deixar isso muito claro de antemão. Eu não me vejo na posição de fazer nenhuma crítica, até porque talvez eu não tenha conhecimento suficiente para fazer isso. Mas é muito mais uma percepção e é testemunhal, né? Então, eu ouvi nesses fóruns, vários, tá? Nem vou classificar a entidade, fórum A, fórum... Não, porque foi até mais. Algumas situações que se repetiam. Uma delas pessoas que vão palestrar, que vão em todas as instâncias, que vão para esses fóruns de investidores e falam sobre o Brasil num prisma de complexidade que eu não vejo. Eu não vejo. Tá? Até porque eu já trabalhei lá nos países desses caras, pô. Trabalhei em 8 países. Vivi em países. Definitivamente o Brasil não é tão mais complexo que os outros. Não é. Entende? Então, por que nós, ao nos vendermos, nós vendemos essa complexidade? Esse é o primeiro ponto que me intriga profundamente. Por que você leva para fóruns internacionais um especialista tributário para falar do nosso regime tributário e o cara sai de lá com um monte de dúvidas, de questões, de medos e tal, porque o nosso tributarista está dizendo para ele que é complicado. Porra. Bom, enfim. Mas o que nos afasta mais da atração de empresas não é a nossa vontade de atrair, muito menos algumas das políticas. Eu acho que a gente está desenvolvendo as políticas aí nos últimos anos. Se você pegar os marcos legais de energia, de gás, de saneamento, estão aí. As concessões estão aí. As privatizações estão aí. Tudo isso atrai capital estrangeiro. Né? O Banco Central Independente está aí. E tantas outras coisas que estão acontecendo no país, abrindo as portas do nosso país para os investidores. Se você for olhar isso só na perspectiva puramente técnico-financeira, está tudo acontecendo. Né? Então, você tem os marcos legais, você tem as concessões, você tem as privatizações, você tem um sistema financeiro eficiente, ágil, uma moeda barata, um país barato. Pô, então está tudo aí. Uma população grande. Né? População grande, né? Um mercado de consumo imenso. Pô, está tudo aí. Bom,
Aí começam as questões. São 3, basicamente. Questão número 1 é questão da língua. E aí eu não... Sabe, não, a gente está se colocando, nós mesmos estamos nos colocando nessa posição de dificultador. Para chegar no Brasil tem que falar português. E aí, o conselho que dão para ele é o seguinte: então, já que você quer vir para o Brasil, você precisa comprar uma empresa brasileira, você precisa se associar a uma empresa brasileira, porque sem falar português não se chega no Brasil. Não é verdade. Vocês sabem disso. Mas é assim que a gente tá vendendo o nosso país para lá. Esse é o primeiro ponto. Então, o cara fala, mas... Puxa vida, como é que eu vou me comunicar lá no interior desse país, desse tamanho? Eu vou ter que falar português? Nós todos vamos ter que falar português? Como é que vai ser isso? Você vive essa situação, Léo? Sim. Você vive essa situação. Segundo, a questão do nosso regime tributário. Não é nem a carga só. A carga tributária, fala-se, mas a nossa carga tributária brasileira, ela é alta, mas ela não está entre as maiores do mundo. Definitivamente tem outros países que têm cargas muito maiores aí. Mas, enfim, é uma carga alta e tudo. Isso não acho que espantaria ninguém. Mas a complexidade do modelo é realmente um fator que espanta, né? E isso, eu acho que isso precisa ter uma solução urgente. E o terceiro ponto que eu vejo com um pouco menos de relevância, mas que também é um ponto, nós não podemos negar, é no ambiente político do nosso país. O ambiente político do país realmente é um ambiente que não agrada a muita gente. Muito embora, falando de segurança institucional e jurídica, nós já flutuamos aí por todos os lados durante anos e o Brasil jamais deixou de ser um bom destino para investimento. Então, em que pese tudo isso, né? Em que pese toda essa situação, nós temos esses 3 pontos, né? E voltando e só sumarizando eles, a língua e a nossa relação com isso. Segundo, o nosso regime tributário, e a reforma tributária, para mim, é o principal e mais importante elemento, e a reforma política depois, porque a questão política é um elemento, sim. Tá? Então, acho que, viu, Luísa, essas são as razões pelas quais a gente tem menos do que poderia ter. E como vai ser o futuro? Poxa, é uma boa pergunta, porque o que tem de investimento para acontecer nesse país, na infraestrutura, por exemplo, nos próximos 10, 15 anos, é algo extraordinário. Tem que ter alguém para fazer isso, né? E tem, gente, olha, os estrangeiros estão aí, estão pousando cada vez mais, e mais, mas nós temos potencial para muito mais ainda, né? Então, a gente precisa ajudar nesse processo, né? Todos nós. Bom, para a gente finalizar aqui, né, a nossa entrevista, a gente gostaria de saber quais são as perspectivas, na sua opinião, para os projetos para os próximos anos. O que você... já emendaria só para o Marcelo já, digamos assim, encerrar com chave de ouro, né? Tá dando um show aqui para gente, para dar também uma dica cultural que a gente sempre pede para... O que você achar? O que você achar? Tá assim? bom, tá bom. Bom, sobre perspectivas de projetos para os próximos anos... são as melhores possíveis, na minha opinião, muito embora aquele elemento que eu falei para vocês algumas perguntas atrás sobre esse ambiente de permanente crise que o mundo vive hoje, torne as previsões difíceis, né? Então, hoje é muito difícil você imaginar que... Mas as condições... são boas. Você olha aí, por exemplo, os planos de investimento na área da mineração, né? São aí mais de 50 bilhões de dólares em projetos nos próximos 5 anos. Você olha para o saneamento, estão falando em 300 e tantos bilhões aí nos próximos 15 anos. E por aí vai. Todo setor que você olha está cheio,
de mega investimentos para acontecer, as condições cada vez mais acontecendo, através dos marcos legais, através de toda essa condição institucional que está se criando. Mas as crises estão aí também se sucedendo a cada dia. A gente não sabe qual é a próxima e de que tipo de impacto que ela vai causar. Então, assim, minha resposta para isso é sim, teremos projetos, acho que as perspectivas são excelentes, mas há de se ter um olho também nessas potenciais crises que estão acontecendo. Acho também que essa sucessão de crises está criando também no mundo corporativo, empresarial e mesmo no mundo político uma certa resiliência a crises. A gente está se tornando naturalmente resiliente às crises e criando mecanismos para lidar com elas, o que é extremamente positivo, na minha opinião, também. Então, eu sou muito otimista e estou trazendo uma visão otimista disso aí. Todo mundo que lida com projetos olha para isso, né, com um olhar bastante positivo e otimista. Bom, vou falar então agora, Léo, da dica cultural. Poxa, quem sou eu para dar dica cultural para vocês? Mas sabe uma coisa que me chamou a atenção ultimamente? É que é o seguinte, essa pandemia ela trouxe para a gente assim, um olhar novo sobre a cultura também, sabe? Então, quando eu comecei a ver, por exemplo, peça de teatro nas mídias sociais, falei, caramba, comecei a ver peça. Eu adoro ir ao teatro. Comecei a ver shows, comecei a ver peças, comecei a ver uma coisa que eu nunca tinha visto, é uma iniciativa até aqui de Belo Horizonte, uma série, como se fosse uma série de episódios, mas de teatro. Que legal. Pela web, pelas plataformas digitais que existem aí, né? Então, hoje, você vê de tudo um pouco em termos de cultura nas mídias sociais. Mesmo livro. Outra novidade que eu vi, pessoas lendo livros nessas... Então, a pessoa, às vezes, ela tem uma dificuldade, seja visual, ou seja... Enfim, não sei. Pô, a tecnologia está proporcionando tanto acesso à cultura, por tantas vias diferentes, né? E então, a minha dica cultural é... Olha, o fato de você ter alguma dificuldade de locomoção, o fato de você ter alguma dificuldade oriunda da própria pandemia, ou a distância, você está morando num condomínio distante, ou enfim, o que quer que seja, deixou de ser empecilho ao acesso à cultura. A gente está tendo acesso de qualidade a muitas manifestações culturais. Exposição. Quantas exposições a gente está vendo aí pelas plataformas digitais? Exposição até de quadro, exposição de fotografias, enfim, todo tipo de manifestação cultural que você está vendo por esse meio. Para mim, isso é extraordinário, porque nem todos têm a condição, seja financeira e seja até por alguma outra limitação, de ir aos centros de exposição, às pinacotecas, às livrarias, aos teatros, aos cinemas e às praças, inclusive. Então, a gente está tendo a chance de democratizar de verdade a cultura, né? Então, a dica é essa. Usem mais as redes sociais para respirar cultura, para obter cultura, para participar de eventos culturais. Show de bola, Marcelo. Obrigado. Oi, Marcelo. Por hoje a gente fica por aqui. Marcelo, gostaria de te agradecer imensamente. Acho que foi um bate-papo super enriquecedor. Muito obrigada. E, pessoal, sigam a FIP nas redes sociais, acompanhem o podcast e até o próximo episódio.